Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Ponte Júnior. Salve. Pô, sabe o que eu tava notando? Primeiro, ficou maneirinha essa entrada, tá? A entrada desse ano tá muito maneira. A entrada desse ano tá muito maneira, mas principalmente tem um take, é meio segundo, eu acabei de ver, o Renan nem percebeu. O Feitosa está com um shortinho igual ao do Diogo Defante. Sensacional, eu só não vou ficar aqui para zoar ele no horário dele, porque ele vai ficar constrangido, nosso querido menino. Salve, salve, galerinha! Buenas noites! Vamos começar nossa Matemática 1. Prazer, eu sou Pancho Júnior, professor de vocês de Matemática 1, como eu falei, e hoje a gente começa por conjuntos. Não vou começar direto com slide, tá? Porque qual é a minha ideia? A gente vai falar sobre conjuntos e aí a gente volta aqui para a apresentação, para quê? Porque a gente pega como se fosse um resumo de tudo que a gente vai falar, tá bom? Então, boa noite, chat, você que tá aí na sua sexta-feira, com S de... Saudade. Eu não tava com tanta saudade de você não, Renan. Eu te vi há uma semana. Então, vamos lá. Vamos começar falando de conjuntos e já vamos pra aula. Pô, eu gosto muito disso daí, Renan. Pode vir. Eu gosto muito... Qual a necessidade? Qual a necessidade? Cadê? Me coloca aqui rapidinho, também. Pra que isso? Pô, ele tava com platinado bonitão, o meu já como. Tô parecendo um super saiyajin que deu errado, né, cara? Deus do céu. Ai, tá. Vamos lá, porque eu gosto disso aí, ó. Eu gosto dessa interação aí no chat, gosto da galera falando, gosto de todo mundo participando, gosto de ver essa animação dessa sexta-feira maravilhosa. Sexta-feira que tá com um clima tranquilíssimo de geladinho, né? Tu vai lá fora, você já volta suando. É muito bonito isso. Tá? Então vamos começar nossa aulinha sobre conjuntos. Tá bom? E aí, para falar de conjuntos, a gente primeiro tem que entender qual é a ideia que se passa por trás desse conteúdo, tá? E aí, quando a gente fala de conjuntos, a gente está falando o seguinte: imagina que você tem diversos elementos, ou diversas pessoas, ou diversas situações, e assim vai, que tenham características em comum. E aí você pega essas características em comum, você agrupa essa galerinha de acordo com essas características, para facilitar o seu entendimento, para facilitar principalmente a sua visualização. Tá? Então essa é a ideia dos conjuntos. Você agrupa elementos que tenham características em comum. Tá bom? E como é que você vai fazer esse agrupamento? E aí tem formas da gente mostrar, demonstrar, né, esses conjuntos. Você mostra eles, você vai
fazer isso de pelo menos 3 formas diferentes, tá? Que são as 3 principais. E vamos começar por um exemplo tranquilo. E aí, aonde você mora? É A, E, I, O, U ou A, E, I, O, U? Renan, qual é o certo? Aí eu. Tinha uma época que eu gostava de você. Aí, seguinte. Esse A maiúsculo aqui não é porque o conjunto começa com A, não, tá? Isso aqui é só um exemplo. Esse cara aqui, essa letra maiúscula no início, é o nome que a gente dá para o conjunto, tá? Então, isso é só para designar o nome. Tá? Você pode dar o nome que você quiser. Se você quiser chamar o seu conjunto de Renan, você chama. Só escreve aqui Renan. Tá bom? Essa galera aqui são os elementos. Então, essa forma de você representar o conjunto é chamado de carinhosamente enumeração ou, de maneira prática, entre chaves. Você coloca entre chaves todos os elementos, sem repetição. Como assim, Punch? Imagina que você está contando as letras, tá? E aí você faz o seguinte: A, E, I, O, U e U. Tá bom? Só um detalhezinho aqui. Hoje tem 3 A's, eu tenho que escrever 3 vezes? Não. Você vai escrever uma só. Tem 2 E's, um só. Um I, um O. Tem 2 U's, um só. Tá bom? Você não escreve as repetições. Não é um novo elemento. Então não entra novamente. Tá bom? A gente vai colocar novos elementos. Beleza? Por exemplo, eu gosto muito desses exemplos, o Renan nem tanto. Vamos pegar de 2019 para cá. Você é uma pessoa que lembra bem as coisas, eu vou te pedir ajuda, tá, Renan? 2019, campeão da Libertadores? Flamengo. Não, só para lembrar, tá? Flamengo. 2019, Flamengo. 2020? Palmeiras. Acho que foi Palmeiras. 2021? Esperava mais de você, hein? Flamengo jogo? Não. Flamengo foi 22. Fluminense foi 23, né? Botafogo foi 24. Aqui não foi Atlético, não? Pode ter sido. Deixa assim. Os últimos campeões da Libertadores. O que eu quero te falar é o seguinte. Aqui é uma forma chamada de enumeração ou entre chaves. Se você quiser, ou alguma questão ou problema falar, ele pode colocar por características. Como? Ele pode escrever que é um conjunto composto pelas vogais. Perfeito? E ele pode fazer isso daqui de um jeito feio, tá? Como assim feio? É só um jeito de tentar te confundir. Não quer dizer que seja diferente do que a gente tem. Ele pode dizer que o conjunto A tem os elementos X. Porém, X é vogal. De novo, é a mesma forma de escrever que é o conjunto das vogais. Mas ele está fazendo de uma forma mais complicada, só para tentar te maltratar. X, sendo que X é vogal. Aí tu vai, primeira vogal, A. Segunda vogal, E. E aí tu vai indo. E fica exatamente a mesma coisa. Tá bom? Então aqui, a gente tem o que a gente chama de enumeração. Tá? O segundo, por característica.
E o terceiro, que eu vou ser bem sincero, é o que a gente mais vai usar, tá? Por isso que eu estou deixando ele aqui para o final, para dar a devida importância. Que é o modelo de diagrama de Venn. Como assim diagrama de Venn? Diagrama de Venn é só um nome bonito que a gente conhece como os círculozinhos, as bolinhas. Lembra disso, Renan? Não. Que é isso, Renan? Eu lembro que tu lembra. Eu confio em você, cara. Eu não, cara. Quer ver? Tu vai lembrar agora, ó. Pronto, ó. Conjunto A com os elementos A, E, I, O. Esse O ficou estranho. Vou escrever de novo. O e U. Pronto. Agora lembrando, né? Só que a gente tem muito costume de não usar assim, tá? A gente tem muito costume de usar... Sabe como? Pela quantidade de elementos. E aí a gente faz simplesmente o diagrama. E aí só para quando... Escorregou aqui. Quando você for tirar o print e você não confundir, vou botar N de A. Gente, o que N é esse? Que N é esse? N de número de elementos, tá? Número de elementos do conjunto A, 5. Guarda isso. Que essa situação aqui é o que mais cai quando a gente fala de problemas. Número de elementos e diagrama. Beleza? Então, só botar um nomezinho aí. Diagrama. De Venn. É porque quando eu falava Venn, já teve situação de um aluno vir até mim. Não tô brincando, isso já aconteceu. Entendeu? E aí, realmente, se eu não escrever, você não sabe. Tá? Então, isso daí são as formas da gente representar um conjunto. E aí, quando a gente vai fazer uma relação entre elemento e conjunto, vamos falar por enquanto só disso, tá? Entre elemento e conjunto, você faz o que a gente chama de relação de pertinência. Tá? Então, relação de pertinência, lembra aí, é elemento e conjunto. Gente, o que seria uma relação de pertinência? Simples, pertence e não pertence. Tá? Então, quando você estiver falando disso, vamos botar aqui um exemplo. O elemento A no conjunto A, o elemento B e o conjunto A. Repara o nosso conjunto, volta aqui, ó. O A, ele está, a vogal A, está no nosso conjunto A? Está. Se está, então pertence ao conjunto A. Tá bom? Então, isso aqui, relação de pertinência. Esse cara daqui significa pertence. O cara tá com velocidade, né? Acho que não sai na gravação, acho que eles não ouvem não, né? Acho que sai bem baixinho. E aqui, repara o B. Meus elementos são A, E, I, O, U. Não tem B. Então ele não está. Então você pega o mesmo E e corta. Então, não pertence. Vai caber? Coube? Certinho, hein? Não pertence. Tá bom? Então essa é a nossa relação de pertinência. Tá bom? Ouviu, Osmar? Aí, alguém já mandou ali. Carioca mais fraco dando grau de moto. E a polícia passou logo depois, tu viu? É, pior que é mesmo. Deu pra ouvir também? Está tendo aula online de 2025 desde quando? Segunda, né? Segunda-feira. Hoje é o 5º dia de aula, 1º dia de matemática 1.
Mas fica tranquila, Carla, todas as aulas estão na plataforma, né? Isso. Tá bom? Pode explicar mais uma vez o conjunto por característica? Posso. Você vai ver, o que esses elementos têm em comum? Eles são as vogais do nosso alfabeto. Então você vai escrever qual é a característica que esses elementos têm em comum. Qual a característica? Eles são as vogais. E aí, só para dificultar, ele pode escrever. Ó, o conjunto é X. X para representar o quê? Nosso elemento, elementos do conjunto. E aí, ele diz que X é vogal. Tá? É só para dizer o seguinte, ó, a gente tem elementos e esses elementos são as vogais. Tá? Deixa eu ver aqui. Isso. Ó, o Emerson fez um resumaço ali que eu fiquei até... Ó, aqui, olha isso aqui. Arrepiei. Arrepiei, tá? Maluquice isso. Agora, pra gente começar a nossa brincadeira, tá? Que agora a brincadeira vai ficar séria. Qual é a brincadeira? A gente vai falar de operações com conjuntos. Tá bom? Operações com conjuntos. E o que isso significa? Antes da gente ir para as operações em si, quero que a gente faça algumas coisas. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar, vou botar um conjunto de azul, outro de vermelho. O conjunto A que a gente já tinha. A, E, I, O e U. E a gente vai fazer um conjunto B. Tá? Um segundo conjunto. E a gente vai pegar o seguinte. A, B, C, D, E, F. Coisas que eu quero que você preste atenção desde já. Número de elementos que tem no conjunto A. 1, 2, 3, 4 e 5. Foi? 1, 2, 3, 4 e 5. Conjunto B. Número de elementos do conjunto B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por enquanto eu quero que você saiba isso. Tá? E a gente vai ver como a gente representa mais de um conjunto no diagrama de Venn, já que eu te falei que ele que é o mais usado. Então, primeiro, tira o seu print e eu vou vindo aqui pro cantinho que eu vou lendo enquanto isso. Bora lá! Então, continuando. Continuando essa brincadeira, vamos pensar o seguinte. Se a gente for representar esses conjuntos, ao certo, no diagrama, né? Ficaria como? Conjunto A, como a gente falou, A, E, I, O e U. E aqui, o conjunto B. A, B, C, D, E e F. Tá? Mas eles têm elementos em comum. Então, se a gente estiver falando de alguma situação que a gente vai usar os dois conjuntos, o que a gente faz? A gente faz um Vegeta e Goku, que é o quê? Uma fusão. Já que eles têm, ó, o A e o E em comum, para você não ficar escrevendo isso duas vezes, a gente diz então que deve ter alguma região representando esses dois conjuntos que tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Como é que a gente faz isso? Assim. Conjunto A
conjunto B. Repara que tem uma região em comum. Repara que essa região no meio, ela abrange um pedaço do conjunto A e abrange um pedaço do conjunto B. Essa região central é onde entram os elementos que estão em comum. Repara que aqui você está dizendo que ele está no B. Ele está dentro da região do círculo vermelho. Repara que esses dois, eles estão na região que abrange o conjunto A. Eles estão nessa região desse círculo azul. Tá? Agora você vai completar o círculo azul, que é o que tem no A, mas não tem lá no B, que é o I, o O e o U. Repara que está dentro do azul, mas já está fora do vermelho. Agora, os que tem no vermelho estão fora do azul. B, C, D, F. B, C, D, F. Show. Então a gente representa dessa forma. Legal, Punch? Bonitinho, mas a gente tem 5 e 6 elementos. Tá? 5 e 6 elementos. Se eu te dou um conjunto de 200 elementos e outro de 300 elementos, imagina você vir enumerando cada um deles, tá? Vai dar trabalho. Então lembra que eu te falei disso aqui? Que o número de elementos era importante? Então a gente representa da seguinte forma. A gente vai colocar só a quantidade de elementos. E é aqui que eu quero que você preste muita atenção. Muita. Então, o que você estiver fazendo, para nesse exato momento. Era ideal ter parado desde o início, mas vamos dizer que tu tá dando aquele mordidão no teu pão de queijo. Tu já para e presta atenção aqui. Você vai colocar a quantidade de elementos. Ó, 2, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3, 4, 4. A gente vai fazer desse jeito. E aí que pode entrar a dúvida. Punch, mas ué, o B não tinha 6 e continua tendo. Tá? 2, que estão nos dois conjuntos, e 4. Repara que continua tendo 6. Agora olha o A. Não tinham 5? Continuam tendo. Tem 2 aqui no meio. E aqui os 3 que não estavam no B. Então a gente vai pegar toda essa região azul, ó. 3 e 2, 5. Toda essa região vermelha, ó. 2 e 4, 6. Tá bom? E aí, olha que interessante. Se você juntar todos os elementos do conjunto, não dá 11, que seria a soma de 5 com 6. Não, por quê? Porque eles têm elementos em comum. Repara que essa situação aqui, todo esse sisteminha, vamos por assim dizer, tem 3 e 2, 5, com 4, 9 elementos. Lembra que a gente falou agora há pouco de você listar cada um dos elementos e não escrever as repetições? Você só está falando de elementos novos. Então você tem 5 elementos aqui e outros 4 elementos novos. Por isso que dão 9. Pois porque não é só somar. Porque o A daqui e o A daqui não são elementos diferentes. O E daqui e o E daqui não são elementos diferentes. Então a gente lista elementos novos. Por que que isso é muito importante para a gente não se perder? Vira e mexe, cai uma questão de vestibular que coloca pesquisas com pessoas. Por exemplo, 5 pessoas usam o produto A. 6 pessoas usam o produto B. 2 pessoas usam os dois. Aqui você tem 2 que usam os dois. Essas 5 que a gente tem é englobando todo esse conjunto. A galera que usa os dois usa o A. Então, quantos tem ainda que só usam o A? 3, com os 2 que usam os dois, 5. E aqui, os 6 já tem 2 na interseção. Quanto falta para completar 6? 4. Então, sempre pensa nessa ideia do quanto falta para completar. Ó. 2 é o meio. Eu sei que esse conjunto tem 5. 2 é o meio. 2 para chegar até 5. Para completar, faltam 3.
Esse conjunto tem 6. Aqui tem 2. 2 para chegar até 6, para completar falta 4. Tá? Sempre pensa nessa ideia. Isso daqui é uma ideia de resolução de problemas com conjuntos. Tá bom? E aí, sabendo disso, cada região tem um nome. Cada região tem um nome. Vou só colocar aqui a primeira para a gente já entender. Conjunto A. Conjunto B. Essa região que está aqui no meio ou seja, que é o elemento que estão os elementos em comum dos dois conjuntos, isso daqui é uma operação, tá? Entre conjuntos. É chamado de interseção. E qual é o símbolo da interseção? Não se perde, hein? É um Uzinho de cabeça para baixo. Então, são os elementos em comum. Então, no nosso caso ali, conjunto A, interseção com conjunto B. É quem? Quem tem nos dois? A e E. Pronto, você já fez a sua interseção. Tá? E aí, como a gente falou, a gente usa muito número de elementos. Então, número de elementos da interseção entre A e B. 2. Tá bom? Então, a gente já tem nossa primeira operação, que é a operação de interseção, que tem nos dois ao mesmo tempo. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Principalmente na resolução de problemas, tá, Gabriel? Pode ter mais de 2 conjuntos no diagrama de Venn? Pode, Daniel. Pode, a gente vai falar rapidinho disso daí, tá? Deixa eu ver aqui. Érica, tu tá aí. Oxe. Então a gente tem aqui, ó, toda sexta, 6h30, né? Isso. Conhecido carinhosamente como 18h30. Exatamente. Tá? Essa é a interseção. Já deu tempo do print. A gente tem uma outra situação chamada de união. Deixa eu só ver de novo aqui quem foi. O Daniel. O Daniel falou de mais de 2 conjuntos no diagrama. Não só pode, como a gente vai fazer um exemplo que tenha, tá? Eu botei alguns exercícios, e qual é a intenção dos exercícios? É eu resolver todos em aula? Não. A intenção é eu fazer alguns com vocês fazerem o restante, o gabarito tá lá, tá? A gente tem um gabarito no final. E aí, qualquer dúvida, aonde, Renanzinho? Plataforma, tira dúvidas. E olha que maravilha, quem responde sou eu. Então não tem nem dúvida do que é. Tá? Então fica tranquilo que, Punch, eu fiquei com dúvida no exercício tal. Punch, eu tô com uma dúvida em alguma outra questão que no caso não é da aula. Ou então não tá no material. Você vai mandar pro meu Instagram. O pessoal daqui sabe que eu tiro um dia, pelo menos na semana, só para responder o pessoal do Instagram, tá? Agora, segunda operação. Essa daqui. Englobando todo mundo. Olha que maravilha. Tá?
englobando todo mundo. Isso daqui vai ser... Se está englobando todo mundo, você está juntando todo mundo, você está fazendo a união. Vamos botar o uzinho aqui já. E aí, lembra? Número de elementos... Aliás, vamos começar aos poucos. Qual vai ser a união dos nossos conjuntos A e B? Vamos botar em ordem alfabética? A, B, C, D, E, F, não tinha G, era I, O e U. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Número de elementos da nossa união, 9. Que é o que a gente tinha visto aqui. Tá? E só para ir mais rápido, vou botar uma operação aqui, que é chamado de diferença. Diferença. Que são duas situações. Tem mais de uma região, tá? A e B. Primeira região vai ser essa daqui, ó. Essa região você tem todo o conjunto A e você tirou isso daqui de longe, ó. Cortou. Então isso daqui é chamado de A menos B. Tá? Então, ó, esse espaço é o A menos B. Já se fosse do outro lado, fosse esse espacinho aqui, seria B menos A. Então isso daqui é para indicar a nossa relação de diferença. Como assim, Pantio? A menos B. Pega todos os elementos do A. Tira os que também tem no B. Você encontra aquele lá. B menos A. Pega os elementos de B, tira todos os elementos que tem no A também. E aí sobra aquele cara dali. Conhecidos carinhosamente como somente B e somente A. Tira seu print, que a gente já vai para o exercício. Ah, não, falta uma coisa, desculpa. Perdão. Tirou. Carla, fica tranquila, tá? Primeira coisa que eu te peço para fazer, não se desesperar. Segundo, confia na gente, tá? Confia em você e vamos começar o processo que vai dar tudo certo. Tá bom? A nossa live de semana passada tá na plataforma, não tá, Renan? Tá no YouTube? Dá uma lida lá, dá uma olhada lá, que a gente fala sobre estudar matemática. Lorena, 2 elevado a n não é fórmula para saber o número de elementos, é para saber o número de subconjuntos de um conjunto, tá? Tá. Subconjuntos. Só rapidinho isso daqui para a gente não perder muito tempo. Subconjuntos. Subconjuntos é quando você tem, por exemplo, quando todos os elementos de um conjunto também pertencem a outro conjunto. Vamos seguir aqui o nosso A é I, O, U. E agora, só para não confundir, vamos chamar de conjunto C. O conjunto que é I, O e U. Então, para representar isso daqui, a gente faz o quê? A gente vai representar o nosso conjunto A. E repara que todos os elementos desse conjunto também estão aqui. E aí, com isso,
significa que, já que todos os elementos estão lá, o conjunto fica lá dentro. Fica um dentro do outro. I, O e U. E aqui o A e o E. Da mesma forma, a gente representa também, tá? Pela quantidade de elementos. E aí, o que a gente fala disso daqui? C está dentro de A. Então, C é subconjunto de A. Vamos facilitar isso? C. E aí, ó, o símbolo parece uma letra C, mas ela é mais alongada, ó. Está contido em A. Tá bom? Então, esse símbolo aqui significa está contido. Tá bom? E aí, Renan, vamos começar alguns exercícios que deve dar tempo de fazer uns 2, né? Dependendo do tamanho, 3, mas mais certo 2, né? Pra gente também não ficar só aqui na teoria, porque não adianta. Matemática tem que fazer exercício, né? Bora lá. Número 1. Pegar aqui o Peter Drucker, pai da administração moderna, enunciou a proposição: todas as inovações eficazes são surpreendentemente simples. Então repara, todas as eficazes são simples. Nem toda simples vai ser eficaz, concorda? Mas a eficaz é simples. Considere verdadeiras a proposição de Drucker e a proposição P. Uma roda é uma inovação eficaz. Então repara, ele te fala que uma roda é eficaz. Certo? E ainda te fala que todas as invenções eficazes são simples. Então vamos pensar o seguinte. Se a gente pensar na roda, nem olhei o que ele quer, hein? Como elemento, ele é elemento do conjunto eficaz. E eficaz está dentro do conjunto simples. Tem invenção simples que não é eficaz? Tem. Mas tudo que é eficaz é simples. Então a gente tem o seguinte. Nutella combina com pão quentinho, com tapioca e com amigos. Feita com ingredientes de qualidade como avelã e cacau. Todo café da manhã combina com Nutella. Medidas em determinado dia, 160 pessoas com a mesma doença apresentam... É essa mesmo? Deixa eu ver. Não, vamos para essa daqui. Essa daqui fica para casa. Essa é boa, porque termina com X. Vamos lá. Essa 5. Em uma pesquisa com 120 pessoas, verificou-se que... Olha o que eu te falei, ó. Que ele ia botar alguma pesquisa respondendo a B e C. Tá? 65 assistem ao A, 45 ao B, 42 ao C, 20 A e B, 25 A e C, 15 B e C, 8 aos 3. Então repara que tem uma interseção de 3 conjuntos. Então o número de pessoas que assistem somente a um noticiário é... Essa é a questão 5, né, Renan? Então, ó. A, B e C. Então, bora lá. A, B, C. Aqui, ó. Tem interseção dos 3, tem interseção 2 a 2 e tem os sozinhos. O que você vai fazer? Você vai fazer de dentro para fora ou simplesmente no exercício você vai pegar, ó, vem para cá, de baixo para cima.
Vamos lá. 8 assistem aos 3. Vem. Aí a gente vai ficar brincando disso. De vai e vem, tá, Renan? 8. Pegou malzão, né? Volta aqui, Renan. Ah, o melhor é o pessoal do chat já rindo. A beça. Vamos lá. 15 ao B e ao C. Vem. B e C é essa região. Ó, essa folhinha aqui, ó. São 15. Já tem 8. 7 para completar. 8 mais 7, 15. Bora! De baixo para cima, ó. 25 a A e ao C. 25. A e C. Essa região aqui em comum, ó. Essa folhinha aqui, ó. 25. Já tem 8. Faltam 17. Volta. 20 ao A e ao B. 20 ao A e ao B. 8. Para chegar a 20. 12. Show. Voltou. 42 assistem ao C. Vem. A cara do Renan de tá legalzão, hein? C é 42. 7, 8, 15. 15 com 17, 32 para os 42. Faltam 10. Bora. 45 ao B. Voltou. 7, 8, 15. 15 com 12, 37. São 42, né? Ao B? B é 42? Isso. 15, 37, 42, faltam 5. Não, 45 B, 42 eu sei. Bota ali pra mim, por favor, que eu já esqueci tudo. 45, deixa eu anotar aqui, 45, 65, eu não te perturbo mais. 7, 8, 15, 15 com 12. Aí, ó, eu tinha feito 15 com 12, 37. Olha o nível que eu tava. Porque aqui deu 30, né? Porque era 15 com 17. 15 com 12, 27. 27 para 45, 20 menos 2, 18. Tá? E o A, vou fazer tu vir aqui só de raiva, tá? Só de raiva. 65 ao A. Para facilitar, 12 com 8, 20. 20 com 17, 37. 37 para 65, 37 mais 30 dá 67, 30 menos 2, 28. Qual vai ser então a resposta? Ele quer que só assista um. Só assista ao A. Só assista ao B. Só assista ao C. Essa galera que está aqui, nessas 3 partes, são que assistem 2. Esse meio que assiste 3. Os que sobraram que assiste 1. Então 28 mais 18 mais 10 dá 56, né? Isso, letra aí. Eric Pulgar. Beleza? Então é isso, pessoal. Não esquece, tem 3 questões para vocês fazerem aí. Vamos botar como dever de casa e tirar a dúvida com a gente lá no Tirar Dúvidas. Tá bom? Não esquece, toda sexta-feira, 6h30, você tem um encontro marcado aqui comigo e com a Matemática 1. Tá bom? Beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.